Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo à nossa terceira aula da segunda matéria, Amar Teologia. Nós estaremos finalizando essa segunda matéria agora, nessa última aula, e eu fico feliz em saber que você está conosco aqui, juntamente nesse curso de teologia, esse curso básico em teologia, que Deus possa lhe dar entendimento acerca do reino dele, que você possa compreender completamente as verdades do Evangelho de Cristo, que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos fazer uma oração antes de iniciar. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nos agradecemos por mais uma oportunidade, por poder compartilhar mais da Tua palavra, Senhor. Conceda-me sabedoria neste momento, Senhor, para passar aquilo que o Senhor tem me ensinado, com poder, com autoridade, com alegria, com ousadia no Teu nome, para a honra e glória do nome do Senhor. Te peço também, Pai, que abra o entendimento das pessoas que estão assistindo, para que elas possam compreender, da mesma maneira que o Senhor abriu o entendimento dos apóstolos depois da sua ressurreição, para que pudessem compreender verdadeiramente o sentido das suas palavras, o sentido espiritual de tudo aquilo que o Senhor falou no meio de nós. Que as suas palavras vão ser compreendidas. Em teu nome, Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Para você que tem o nosso material, a gente parou na página 52. A gente vai dar continuidade, Hoje nós vamos estar falando de 5 tópicos, Hoje vai ser a ideia bíblica, sobre o pecado, o que a Bíblia, comenta sobre o que seja o pecado, A gente já falou muitas coisas aqui sobre ele, mas agora a gente vai trazer, algumas pontuações que a Bíblia traz e que é bom, é esclarecedor. Essa aula vai ser bastante produtiva. Eu creio que você vai compreender melhor muitas coisas que acontecem com você nessa aula. E você vai poder, desenvolver melhor as suas defesas na sua vida espiritual, na sua vida física, material, a partir dessa aula. Eu creio que você vai compreender melhor e que Deus vai abençoar muito a sua vida. A gente vai aprender a ideia bíblica de pecado, aqui na página 53. A gente já vai iniciar ali para você que tem o material. Para você que não tem o material e deseja adquirir, em qualquer dia você pode solicitar. São 2 livros, cada um com 5 matérias. E ao final, você que deseja ter, você recebe o certificado de teólogo, reconhecido nacionalmente, com todas as matérias aqui atrás, as matérias que você aprendeu. E também a credencial de teólogo. Isso daí você vai poder lecionar também, ensinar essas matérias, apresentar na igreja que você trabalhe, ou em algum outro local, ou você mesmo queira dar aulas, vai ser bom para isso, Mas o principal é o que nós estamos fazendo aqui, é edificar bastante a sua vida. E ter o material é importante, como a gente assistiu na primeira matéria, Educação Cristã, ter material físico, porque isso nos dá uma direção, um caminho consciente para aquilo que a gente está aprendendo, Você que deseja adquirir, é só entrar em contato comigo, É bem barato o valor, apenas R$ 380, tem várias formas de pagamento, e aí a gente combina, Que Deus continue abençoando. Vamos lá para a aula, vamos voltar lá. Primeiro tópico que nós vamos estudar hoje é a ideia bíblica de pecado. Vão ser 5 tópicos. A ideia bíblica do pecado, o pecado original, o pecado atual, e a relação que existe, entre o pecado original e o pecado atual. E o pecado imperdoável, é um pecado que Deus não perdoa de maneira nenhuma. Você pode se pintar de ouro, o que for, Deus não perdoa. E a relação entre o pecado e o crente. É uma pergunta que eu gostaria de fazer para você antes da gente iniciar. Crente peca? Crente que aceitou Jesus, foi batizado com o Espírito Santo, recebeu revelações do Senhor, ele é capaz de pecar? Ele peca ou não? Você vai aprender sobre isso nessa aula. Portanto, fica até o fim, que essa vai ser uma aula muito interessante. Mas sem mais delongas, vamos lá. Vamos falar agora sobre a ideia bíblica de pecado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar que pecado e mal são a mesma coisa? Eu acredito que sim, Existe esse ditado no meio de nós, Que pecado e o mal são a mesma coisa. Porém, eu gostaria de trazer um esclarecimento para você acerca disso. O pecado e o mal eles não são a mesma coisa. O pecado é uma coisa e o mal é outra. O pecado, ele a Bíblia traz esse relato que ele é a origem e o mal é a consequência. Vamos ver aqui como a ideia bíblica ela nos traz para nós, para ficar bem mais claro para você. Dada a importância ao assunto que trata desse texto, em decorrência dos diferentes conceitos de pecado, chamamos sua atenção para as seguintes particularidades da ideia bíblica de pecado. O pecado, ele... Vamos dar um exemplo, rapidamente. Uma pessoa que bebe é bebida alcoólica. Para só dar um exemplo. Não estou citando que beber é um pecado.
Compreenda. Eu estou dando um exemplo para você diferenciar pecado de mal. Uma pessoa que bebe, qual é o produto? Bebida, né? Ela bebe. Qual é o mal? Ela está lá bêbada, não lembra nem onde é a casa dela, ela não consegue nem enxergar direito porque está tão bêbada que os olhos não estão nem abrindo. O pecado foi o quê? Beber demais. E o mal foi o quê? Que produziu. Ficou cega ali, não sabia nem onde morava. Ou seja, foi o que o primeiro ato produziu, né? O mal é a consequência, né, de uma ação que nós realizamos. É um pecado. O pecado a gente vai conseguir compreender melhor ainda, além de tudo aquilo que a gente já aprendeu, mas com mais clareza agora, né, você vai compreender isso. Pecado e mal não são a mesma coisa. Porém, é bom lembrar que nem todo mal é pecado. O pecado não deve ser confundido com o mal físico, que produz prejuízo e calamidades. O pecado é causa do mal, enquanto que o mal é o efeito do pecado. O que eu acabei de falar, né? O mal é o efeito. Termos bíblicos para designar o pecado, né? São variados, né? Mas, em geral, ele é apresentado como fracasso, ou seja, pecado na Bíblia. Tem outras palavras, né? Às vezes em um texto lá tem a palavra fracasso, só que o sentido daquele fracasso, daquela palavra ali, na Bíblia, significa o pecado. Erro, também errar o alvo, acho que você deve ter ouvido já, iniquidade, né? Que é transgredir, né? Transpassar, ou seja, ser desleal com a lei de Deus, transgressão, né? Contravenção, falta de lei e injustiça. Todos esses termos aqui, eles são pecado na Bíblia. O sentido na Bíblia dessas palavras ali, ela tem a ligação direta com esse nome, com essa ação, que é o pecado. Porém, a definição do pecado não pode ser derivada simplesmente dos termos bíblicos para denotá-los. A característica principal do pecado, em todos os seus aspectos, é que ele está orientado contra Deus, conforme mostra o Salmo 51:4 e Romanos 8:7. Aqui a gente pode ver, né, nesse primeiro tópico, você pega a sua Bíblia aí, no Salmo 51, e depois em Romanos 8:7. Vamos ver lá rapidinho o que é que isso quer nos dizer. Salmo 51, versículo 4, que vai dizer o seguinte: contra ti, somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. O salmista aqui, ele está falando que ele pecou contra o Senhor. Ou seja, a ligação aqui é contrária à lei de Deus. Ou seja, Deus disse que não era para fazer algo e a pessoa foi lá e fez. Eu vou dar um exemplo. Davi, o salmista Davi, né? Conhecido salmista Davi. Davi, né? Vou dar um exemplo. Ele, quando traiu ali, né, a confiança de Deus, quando ele adulterou com Batseba, ele pecou contra o Senhor, porque na lei do Senhor dizia que não era para adulterar, não era para ficar com a mulher do seu irmão. Se fosse uma mulher solteira naquele momento, teria sido um pecado? Eu pergunto para você. Você consegue compreender, diferenciar isso? Se naquele momento o que os homens viviam era a lei, se aquela mulher fosse uma mulher solteira, não teve marido, nada, teria sido um pecado? Davi tivesse tomado ela como concubina, tomou ela como concubina e aí agora se deitou com ela. Tomou ela para sua própria casa, como ele tinha várias mulheres, né? Várias esposas e várias concubinas. Não era pecado, mas pelo fato de Batseba ser mulher de Urias, ela já era casada, foi um pecado contra a lei de Deus, contra o não adulterarás. Era um adultério em si. Ou seja, essa relação que existe, né? O pecado sempre tem essa relação. É contrário à lei de Deus, aos mandamentos do Senhor, aquilo que Cristo instituiu nos dias de hoje. Porque nós somos salvos e libertos por Cristo, mas não andamos sem leis, sem mandamentos, porque Jesus estabeleceu mandamentos para nós. A gente já falou sobre isso nas primeiras aulas, né? Se você não assistiu às primeiras aulas da primeira matéria, né, de educação cristã, você vai compreender melhor, né? Assistindo todas as aulas, assista todas, cada uma na sequência, para que você compreenda melhor. Cada vez que a gente vai passando, a gente vai compreendendo melhor, porque é uma sequência lógica, para que você possa compreender essas coisas que eu estou falando aqui agora. Ou seja, é contrário às leis que Deus estabelece. Deus estabeleceu uma certa lei, a pessoa vai lá e faz contrário, ou compactua com alguém que está fazendo o contrário. Aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que Cristo estabeleceu. Portanto, isso
que se denomina pecado. É uma característica, né? Romanos 8 e 7, né? Aqui nesse Salmo 51, versículo 4, contra ti somente pequei, é um pecado contra Deus e contra a lei do Senhor. Romanos 8, versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Ou seja, ali a gente falando no Velho Testamento. E agora a gente está falando no Novo Testamento, no Antigo Pacto e agora no Novo Pacto. É a mesma coisa. Pecado é ir contra aquilo que Deus estabeleceu. Jesus, ele, quando venceu a morte, ele declarou todo o poder e autoridade no céu e na terra que Deus deu para ele. E antes dele subir aos céus, ele passou cerca de 40 dias entre os irmãos. Ele foi visto por mais de 500 pessoas, pelos apóstolos, por Tiago, o irmão dele. Enfim, muitas pessoas viram Jesus durante esses 40 dias. E o que era que ele estava fazendo? Ele estava estabelecendo o reino. Ele estava estabelecendo. Ele determinou leis, mandamentos, conforme a palavra dele. Ele estava estabelecendo isso. Semelhantemente, quando Deus tirou o povo do Egito e chamou Moisés no monte, Deus estabeleceu algumas leis ali em que as pessoas deveriam, né, que foi a chamada lei de Moisés. O povo deveria andar daquela forma para poder ter direito à herança, para herdar a terra de Canaã. Eles precisavam fazer conforme aquilo que Deus estabeleceu. E veja, o que Deus estabeleceu é algo bom. Naquele momento lá atrás, no Antigo Pacto, lá em Moisés, Deus estabeleceu 10 mandamentos, né? Os mais conhecidos, para que você compreenda a lei, são muitas. Se a gente fosse falar aqui, passava a noite só falando das leis. Mas os 10 mandamentos, que são os mais conhecidos, mandamentos. Os 5 primeiros, se você fizer contra eles, né? Tá lá em Êxodo 20, se você agir contra aquelas 5 coisas que Deus estabeleceu ali, você está pecando contra Deus, diretamente. E os outros 5, qual é a diferença? Os outros 5 têm uma ligação direta com o homem, com o ser humano. Se você efetuar, fazer algo, né, pecar, digamos assim, como eu citei Davi. Davi pecou, não foi nos 5 primeiros, que era diretamente contra Deus, no caso de Batseba. Ele pecou nos últimos 5, que fazia parte do não adulterarás, porque o não adulterarás é eu pecar contra o meu irmão e automaticamente pecar contra Deus. É eu ferir o meu irmão e automaticamente ferir a Deus. Os 5 primeiros é eu ferindo diretamente a Deus. Como, por exemplo, não adorarás outros deuses, não terás outros deuses além de mim. Apenas eu, como seu Deus. Deus estabeleceu isso naquele momento. E qual foi o primeiro pecado que eles cometeram? Antes mesmo de Moisés descer do monte com as leis, o povo já tinha errado nisso. Porque eles vinham de uma cultura em que eles aprenderam daquela maneira que era, daquele jeito, e que tinha que ser daquela forma. E induziram, né? Seduziram com palavras a Arão, e Arão cedeu à sedução do povo. Portanto, ali acabaram pecando contra Deus, que Deus se irou bastante. Deus ele queria destruir aquele povo, mas Moisés intercedeu pelo povo naquele momento. E ali aplacou a ira de Deus, Moisés conversou com Deus, né, pediu pelo povo, pediu para que Deus mesmo, né, Deus não ia nem mandar a presença, não ia nem andar no meio do povo, mas Moisés disse que se Deus não fosse junto com eles, veja só, Moisés não pediu só para ele, Moisés pediu a presença de Deus para eles, entre eles todos, né, que Deus andasse com o povo e não somente com ele, com Moisés. Que não teria alegria nenhuma. Nós que recebemos o Espírito Santo, a presença de Deus, a maior alegria da gente é que os nossos irmãos, eles sintam o que a gente sente, que eles vejam o que a gente vê, que eles ouçam o que a gente ouve, que eles sintam a presença de Deus verdadeiramente como a gente sente. A gente sente muita alegria nisso. E o nosso maior prazer é ver que outras pessoas elas estão conseguindo sentir, fluir isso. E eu espero que em nome de Jesus, se você ainda não sentiu a presença de Deus, que a partir de agora você comece a sentir. Se você não ouviu a voz do Senhor, a partir de agora comece a ouvir. Se você não conseguir enxergar a mão do Senhor sobre a sua vida e as coisas que acontecem na sua vida, os livramentos, as bênçãos de Deus, que você comece a enxergar agora em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a sua vida. Portanto, voltando para o assunto, o que a Bíblia nos fala, né, em relação a essa ideia bíblica, né, do que é pecado, é sempre essa colocação contrária à vontade de Deus. Deus estabeleceu algo,
Ou você peca diretamente contra Deus, ou você peca diretamente contra seu irmão. Isso eu estou comentando inicialmente na antiga aliança. Na nova aliança, como é, Lucas, do mesmo jeito. Jesus resumiu toda a lei nos dois primeiros. Amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, toda a tua alma. Apenas. E ao teu irmão como a ti mesmo. Dois mandamentos ali principais, né? Era 10 lá em Moisés, Jesus reduziu em 2. Agora veja, lá em Moisés era 50% diretamente contra Deus e 50% diretamente contra seu irmão. Jesus aqui agora fez alguma coisa nova? Não. Ele só fez um resumo, para ficar mais claro para nós. Ele resumiu, ele não tirou nada, ele resumiu. É como você pegar uma Bíblia dessa e fazer um resumo, né? É dessa maneira que o Senhor nos instrui e que nós estamos instruindo a você. Jesus, naquele momento, estabeleceu esses dois mandamentos. Se você ferir o primeiro, você está ferindo diretamente a Deus. Por exemplo, se você amar, Jesus mesmo falou sobre isso. Se você amar mais a sua mãe, seu pai, sua mulher, filhos, ou seja, qualquer pessoa, mais do que amar a Deus, você está pecando contra Deus. E, infelizmente, o amor de Deus ele não está dentro de você ainda. Ele pode estar rodeando você, mas dentro de você não está ainda. É importante que você se convença disso. Você não pode amar alguém muito mais do que a Deus. Se sacrificar mais a alguém do que a Deus. Confiar mais em alguém do que confiar em Deus. Ou seja, exclusividade primeira, Deus. Segundo, você também precisa confiar em você e as outras pessoas estão em terceiro lugar. Deus de todo o teu coração, a você e depois o seu próximo. Como assim, Lucas? Porque é uma sequência. Perceba, ame o seu próximo como você ama você mesmo. Se você se colocar em último lugar, você não estaria automaticamente colocando o seu irmão, porque é dessa forma que você se vê, se enxerga, se ama. Se em tudo você se coloca em último lugar, tem como você amar o seu irmão? Não, então você está pecando contra ele, você só está maquiado. Às vezes você está machucado com você mesmo pelos erros que você cometeu. E eu tive esse problema na minha vida por muitos e muitos anos, eu não me perdoava pelos erros que eu cometi, pelas falhas que eu cometi, pelas faltas que eu tive. E eu só fui liberto verdadeiramente por Cristo no dia que Ele me mostrou o seu grandioso amor. Né? Uma pequena parte do meu testemunho, na praia de Balneário Gaivota, o Senhor veio ao meu encontro e era como se Ele estivesse me arrebatando. Como se eu estivesse subindo mesmo para o céu. Eu tinha acabado de deitar para dormir e ali o Senhor me tomou com um arrebatamento de sentidos. Eu estava voando, né? Sentindo o meu espírito subindo para os céus. Um ser angelical estava me levando pela mão. Eu sentia como se fosse o Senhor me puxando para si. Só que naquele momento eu estava numa fase muito difícil da minha vida. Eu estava afastado de toda a minha família, não queria ver ninguém, queria estar distante de todo mundo, estava, né, separado da minha esposa, longe dos meus filhos, estava, enfim, amargurado, com raiva por muitas coisas, muitas injustiças que fizeram contra mim. Enfim, eu estava numa situação caótica. E aí o Senhor veio e me trouxe nesse arrebatamento, né? Estou lhe levando agora para o céu. Só que aquilo me constrangeu de uma tal maneira que eu me senti tão amado, que eu olhei, paramos no meio do céu e eu perguntei o seguinte: peraí, calma aí, porque eu não estou entendendo nada. Eu estou todo errado, todo bagunçado, estou todo desajustado com as coisas do Senhor e o Senhor ainda assim vai me levar para o céu. E aí ele falou o seguinte: ele disse, né? Eu que decidi. Agora você tem duas opções. Você quer continuar e subir ou quer voltar e falar para todos aqueles que eu te mandar falar, aquilo que eu quero falar para eles? Você quer subir, a gente vai agora. Ou você quer voltar e falar para eles as coisas que eu quero dizer para eles através de você? Eu disse, não, eu vou voltar. Eu quero voltar. Eu entendi o recado do Senhor. Eu entendi que o Senhor estava dizendo, Lucas, eu preciso de você trabalhando para o meu reino, para você falar das coisas que eu estou falando para você. Você consegue me ouvir? Você consegue enxergar o que eu falo? Portanto, eu quero que você ouça essas coisas que eu estou falando e ensine, fale para as pessoas que eu quero que você fale. E eu aceitei isso. E de lá para cá, minha vida mudou totalmente. Foi totalmente transformada, verdadeiramente, de uma vez por todas. Antes disso, eu tentava mudar, tentava melhorar. Melhorava um pouquinho, caía, melhorava um pouquinho, caía, melhorava um pouquinho, caía. Sempre aquele ciclo vicioso de derrota por cima de derrota. Mas depois desse dia, graças a Deus, em Cristo Jesus, é vitória por cima de vitória. Glória ao nome do Senhor.
porque o Senhor me alcançou. Foi a graça dele. Veja, eu não merecia, mas ele me alcançou. Ele teve misericórdia de mim, ele teve compaixão e ele me resgatou. E ele quer resgatar você também, seus parentes, seus familiares, outras pessoas, através da sua vida. Portanto, meu irmão, entenda essa primeira ideia, esse primeiro tópico, né? Nessa relação em que a Bíblia fala que pecado é tudo aquilo que vai contrário à palavra de Deus. É tudo aquilo que se coloca contra a palavra, a vontade de Deus, o que Deus estabeleceu. Isso também, né? É mais um ponto aqui. Pecado, ele sempre tem um caráter absoluto. É uma característica de pecado. Não existe meio pecado. Ou é pecado ou não é. Ou é de Deus ou não é. Vamos ver, pega a sua Bíblia aí, rapidamente. Lucas 11:23. Pega a sua Bíblia, Lucas 11:23, que vai dizer o seguinte: quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não é junta espalha. Uma característica do pecado é que não existe meio termo. Vamos ler outro texto para reforçar isso aqui. Mais uma característica para reforçar que não existe meio pecado, meia verdade, metade com Cristo. Não existe. Ou é ou não é. Vamos lá para Apocalipse. Veja, em Lucas 11:23 foi o próprio Jesus que falou. Se Jesus falou, irmão, você leva a sério, você considera o que o próprio Senhor, o Rei dos Reis, falou com a boca dele. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não está juntando, automaticamente, mesmo sem fazer nada, está espalhando. Não existe meio termo. Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Vamos lá. Apocalipse 3, 16. Que diz o seguinte: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, Jesus, ele aqui naquele momento, ele está trazendo a revelação dele para João. Olha, João, capítulo 1, você vai ver logo no início que Jesus disse o seguinte: escreva as coisas que estão acontecendo e que vão acontecer ainda futuramente. Escreva. Primeiramente, escreva aqui para essa sete igreja. Eu quero falar com esses pastores aqui rapidamente. E aqui ele está falando diretamente para o pastor. Que aquele pastor daquela igreja, a igreja, a sétima carta, que é a igreja de Laodiceia, os laodicenses daquela época ali, aquele pastor daquela igreja, ele estava morno. Agora, eu quero trazer um entendimento para você do que significa esse morno, No primeiro Lucas 11:23, diz o seguinte: quem comigo não está juntando, está espalhando. Ou seja, quem não está resgatando almas, ajudando a trazer, se aperfeiçoando no reino de Deus, melhorando, buscando fazer as coisas que Jesus estabeleceu. Quem não está fazendo isso, automaticamente está contra. Ah, mas eu estou só parado, estou paralisado. Está contra. O reino de Deus é movimento, é móvel. Você tem que estar fazendo alguma coisa. Que seja por você, pelos seus filhos, pelos seus parentes, por alguém. Você tem que estar ativo no reino de Deus. Quem está parado está no meio termo. E o meio termo não é de Deus, é do diabo. Quem não está juntando, automaticamente está espalhando, porque está deixando ir. É como, por exemplo, pense na seguinte imagem. Tem um precipício aqui do lado. E aí as pessoas estão vindo com um tampão nos olhos. Tampão nos olhos. E aí ela está vindo, está caminhando em direção ao precipício. São as almas. Elas estão indo direto para o precipício, para cair no precipício e morrer. Morrer cegas no seu pecado. E essa pessoa passa aqui na minha frente. E eu fico parado. Eu não sou crente, eu não sou servo de Jesus, eu só acredito e pronto. Eu vou estar salvo porque eu acredito. Tá tudo certo. Deixa todo mundo ir aí. Deixa todo mundo descer aí. As pessoas vão passando e vão caindo. Automaticamente eu não estou ajuntando. Ajuntando o quê? As vidas para o reino dos céus, livrando as pessoas da morte. De gritar e botar a mão e para, e arrancar o tampão dos olhos das pessoas. Com o quê? Com a palavra de Deus. É a palavra que abre os olhos das pessoas. Não sou eu, mas o Espírito Santo. Mas para isso eu preciso pregar a palavra, anunciar o Evangelho. Eu anuncio e o Espírito Santo é quem convence cada um dos seus erros. Não sou eu que tenho que convencer você dos seus pecados, dos seus erros, é o Espírito Santo que faz isso. Mas o meu trabalho, a minha parte que Jesus ordenou é ide, é vá, faça discípulos, vá, pregue a palavra, faça a sua parte que eu faço a minha. Foi assim que Jesus estabeleceu. E nesse tocante, Lucas 11:23, se eu fico parado e deixo as pessoas irem morrer, eu estou sendo contra. É uma característica. Quem está parado está contra.
porque está deixando as pessoas morrer. É tão pior do que aquele que empurra. Tem gente que sabe que a pessoa está no pecado e empurra ela do precipício, né? Aquela pessoa que, por exemplo, vamos lá, aqueles amiguinhos demoníacos. Vamos supor o jovem da sua juventude, tá lá, a vida na bebedice, com uma mulher e com outra, e lá se vai. Sempre tem aquele amigo que fica incitando. Ah, aquela outra, o agitador. Ele vai lá, ajeita mais uma, ele vai lá, ajeita mais uma. Essa pessoa que vive só ajeitando, acoitando pessoas para outra, ela está juntando para o reino de Deus, ela está espalhando mais, ela está espalhando. Ela está declaradamente dizendo, não estou nem aí para o que Deus diz. Pode passar o rodo e eu estou contribuindo para isso. Aí esse camarada, ele escuta a palavra de Deus e quer sair desse lamaçal do pecado. Ele quer sair, ele quer evitar, quer... Mas aí tem esse amiguinho aí, que é cheio do demônio, vamos dizer assim, que aí fica enchendo o saco, vai na casa dele perturbando, leva as amigas lá, quer pro camarada cair em tentação. E aí acontece isso. Esse cara está espalhando. Só que aquele que está vendo tudo isso e não faz nada é tão culpado quanto esse que está fazendo isso, quanto esse que está induzindo o outro ao erro. A culpa dos dois é igual. Mas quem escapa? Aquele que faz o que Jesus disse que é para fazer. Vá lá, se você vê seu irmão no seu pecado e você não, conversar com ele, falar com ele, dizer, olha, cara, por favor, não leve para mim, mas é pela sua própria vida. Entendeu? Alertar a pessoa para que ela não morra cegamente no seu pecado sem ter ouvido que Jesus queria resgatar ela. É uma característica, ou é ou não é. Aqui em Apocalipse, esse segundo versículo que a gente apontou, o primeiro foi Lucas 11:23, quem não é comigo é contra mim, quem comigo não junta espalha. Semelhantemente lá em Apocalipse, eu sei que você é morno, você não é frio nem quente, por esse motivo eu vou vomitar você. Ser morno aqui significa ser um muro? Não. Eu preciso que você pare agora rapidamente para você entender esse frio e esse quente. Nessa cidade aqui, Laodiceia, ela tinha cidades vizinhas por ali que tinham águas termais. Que são essas águas termais? Águas que restauram, né? Tinha, por exemplo, uma cachoeira gelada. Um exemplo, né? Se você é jogador de futebol, já jogou futebol, você sabe bem que nos times de futebol, os atletas, ou em outras áreas do esporte também, eles, quando se expõem muito, né, desgastam muito com os exercícios físicos, para restaurar a sua saúde mais rápido, as suas forças mais rápido, eles entram num barril de gelo. Entra lá dentro no barril de gelo para que aquele frio, aquele gelo, ele restaure as suas energias, ou seja, ele restaure a sua saúde física, as suas forças voltem rapidamente, porque os seus músculos estão muito tensionados, muito pressionados. Esse é o primeiro sentido do frio, né? Tinham cachoeiras de águas ali geladas que serviam como águas termais ali, né? Tanto da gelada quanto da quente. Tinha piscinas quentes, né? Uma região em que tem essas piscinas naturais quentes, proximidades que tinha regiões vulcânicas e ali aquelas águas eram bem quentinhas. E essas águas serviam também para restaurar a saúde, para relaxar o corpo da pessoa, né? Eu acredito que você, por exemplo, você que mora aqui no sul, no tempo do frio, hoje teve um friozinho, acredito que a maioria das pessoas já tomam um banhozinho quente. Por quê? Porque esse banho quente ele dá uma sensação de alívio, uma sensação de renovo, né? Aquela coisa que restaura a pessoa. As águas quentes naquela região, naquele momento ali, elas tinham essa função. E quando Jesus fala para essa igreja de Laodiceia aqui em Apocalipse no capítulo 13, ele está se referindo a isso. Olha, o sentido das águas era restaurar, era trazer renovo na pessoa. Vocês de Laodiceia, que não estão restaurando vidas, que não estão causando renovo na vida de alguém, que vocês não estão surtindo um efeito bom na vida das pessoas aí, tome cuidado, né? Eu vou vomitar vocês, porque vocês não estão fazendo o que eu pedi. Curar os enfermos, expulsar os demônios, ajudar o irmão necessitado, socorrer os órfãos, as viúvas. Ou seja, tinha coisas que eles poderiam fazer, mas não estavam fazendo. E ali Jesus advertiu eles nesse sentido. Porque, veja, ou eles estavam gerando vida, restaurando vida, ou morno, que a água morna ali não ia servir para nada. A água morna não ia servir para nada ali. Era só mais uma água. Por isso que Jesus disse,
pelo fato de você ser morno. Ou seja, uma água que está ali neutra, que não tem capacidade de restaurar ninguém, de fazer nada por alguém. Veja que em Lucas 11:23, ou era tudo ou era nada. Ou não estava juntando ou estava juntando para Jesus. Aqui é do mesmo jeito. Ou não está fazendo nada pela vida de alguém, ou está fazendo algo pela vida de alguém. Ou não está restaurando, ou está ajudando a restaurar vidas. É esse o sentido que a palavra nos traz. Essa característica, né, faz parte do pecado. Ele tem esse caráter, ele se coloca contra. Ele é absolutamente do contra. A pessoa não quer de jeito nenhum falar de Jesus, não quer de jeito nenhum ser melhor, se aperfeiçoar, se restaurar. O fato de restaurar outras pessoas é um ponto, mas você também precisa ser restaurado. Você precisa gerar restauração primeiro em você, na sua casa, na sua família. Se você não está fazendo isso, você tem que fazer isso. É o que Jesus instruiu. Edifica a sua casa sobre a rocha, ou seja, sobre os ensinamentos de Cristo, sobre o que ele falou lá em Mateus, no capítulo 5, 6 e 7. Ali Jesus deu todas as instruções e no final ele disse: olha, vocês que fazem isso que eu acabei de falar para vocês aqui no monte, vão ser semelhantes a homens que edificaram a sua casa sobre a rocha. E essa rocha é Cristo, é Ele mesmo. Se vocês fizerem o que eu digo, vocês estarão surtindo efeito nas próprias vidas e na vida de outras pessoas automaticamente. Fizerem o que eu digo. É nesse sentido aí. E não se oponham, né? Ou seja, pecado é sempre do contra. O pecado ele sempre tem relação, né, com a lei de Deus, com a lei de Cristo que eu estou acabando de falar. Jesus estabeleceu algo, a pessoa vai contra. É impossível ter um conceito correto de pecado sem vê-lo em relação com a pessoa de Deus e sua vontade, pois é compreendendo assim que o pecado pode ser interpretado como falta de conformidade com a lei de Deus. Ou seja, passar por cima da lei de Cristo, da lei de Deus, da vontade de Deus, da vontade de Cristo, do Espírito Santo. Você fica passando por cima disso. É quando Deus diz: meu filho, não vá por esse caminho. E mesmo sabendo, mesmo assim, você teima e vai. Qual é o salário desse pecado? Morte. Deus está lhe advertindo porque Ele quer lhe dar vida. E se você fizer aquilo, Ele já viu que vai dar ruim para você. Portanto, tem sempre esse lado contrário, né, à lei de Deus. Pegue sua Bíblia em Romanos capítulo 1, versículo 32. Vamos ver aqui. Romanos 1, 32. A palavra fala o seguinte: os quais, conhecendo a justiça de Deus, são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Ele está falando aqui de todo um contexto. Mas falar um texto fora do contexto se transforma em um pretexto. Não é o caso dessa passagem. Esse versículo aqui, isoladamente, a gente tira ele no canto só para analisar esse ponto, que é o que a gente está falando, né? Pecado sempre tem uma relação em que a pessoa se coloca contra a vontade de Deus. Nesse contexto aqui, de Romanos 1, Paulo está falando em relação a mudança do curso natural do que Deus criou. Ele está falando aqui nos versículos acima, em que das pessoas que não se importam de ter conhecimento de Deus. Você vai ver isso no versículo 28. E é por causa disso, veja, elas não têm vontade de conhecer a Deus, tá nem aí, né? Deixa para lá. Negócio de Bíblia, negócio de igreja, negócio de ser crente, negócio de aprender mais de Deus, deixa para lá. Esse ato, essa ação que essa pessoa fez, ela é contrária, porque Deus quer que todos conheçam a Cristo e que cheguem ao conhecimento de Cristo, conheçam Jesus verdadeiramente. Ou seja, Deus instituiu isso, Ele deseja isso, deu Jesus para nos resgatar, para nos reconciliar com Ele, e muitas pessoas fazem isso aqui. Paulo estava falando ali nos Romanos, está dizendo: olha, essas pessoas estão desse jeito aí, elas estavam pervertidas. Homem com homem, mulher com mulher, né? Esse contexto fala disso. Mudaram o curso natural, ou seja, o curso da natureza. O homem foi feito para procriar com a mulher, e estava mulher com mulher e homem com homem. Paulo estava aceitando apenas isso. Ele estava comentando que as próprias pessoas, né, estavam passando por cima do que o próprio Deus criou. Naturalmente. E veja, contrário ao que Deus estabeleceu. Acabei de citar
O homem foi feito para casar com a mulher, para ter relações com a mulher. Não foi para ter com outro homem. E nem a mulher com outra mulher. É porque Deus está falando através de Paulo aqui, que Cristo está se expressando através de Paulo aqui. Nesse versículo, ele fala o seguinte: os quais, conhecendo a justiça de Deus, ou seja, conhecendo os estatutos, conhecendo as leis que Deus criou, disse: olha, macho e fêmea. Deus disse isso. E é natural, na natureza, isso. E aí, quando essas pessoas se colocam contra isso, automaticamente elas estão sendo contrárias à lei de Deus, que é o que a gente está comentando. Pecado sempre tem essa relação de ser contrária à lei de Deus, à vontade de Deus, à vontade de Cristo, do Espírito Santo. Sempre é oposição. Outro, Tiago capítulo 2, versículo 9. Vamos mais adiante. Tiago 2 e 9. Fala o seguinte: mas se fazem acepção de pessoas, cometem pecado e são redarguidos pela lei como transgressores, ou seja, transgrediram a lei de Deus quando fizeram acepção de pessoas. Né? O Tiago, ele está advertindo os cristãos aqui. Essa carta, ela vem para todos nós, tanto para os judeus quanto para os gregos, como para nós brasileiros. Essa carta de Tiago, ela traz advertir a humanidade, dizendo: mas se vocês fazem acepção de pessoa, vocês estão pecando contra o Senhor Jesus. Não façam acepção de pessoas, porque esse pecado é contra a lei que Cristo instituiu. Veja, é Novo Testamento. Tiago aqui, irmão de Jesus. Será que ele tem conhecimento, né, daquilo que ele estava dizendo? Ele viveu com o Senhor. Ele andou com ele. Então, preste atenção. Perceba que ele diz no versículo: são transgressores da lei de Deus, da lei de Cristo, que estão fazendo acepção de pessoas. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3 e 4. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4, que vai falar o seguinte: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. A palavra iniquidade aqui, ela significa transgressão da lei, ou seja, passar por cima da lei. Exemplo: o sinal no trânsito está vermelho. Se você ultrapassa aquela linha de trânsito, aquela faixa de trânsito que está fechada no sinal vermelho, você acaba de cometer uma infração. Você acabou de transgredir a lei dos homens, qual a gente vive aqui hoje em dia. Passei com o sinal fechado. O que acontece? Eu vou receber uma multa. Eu vou ser punido por isso. E é dessa forma que a palavra, ela fala. É isso que João, veja, João era um discípulo amado, bem íntimo de Jesus. Será que ele também, assim como Tiago, assim como Paulo, eles não tinham convicção do que eles estavam falando? Eu tenho certeza que sim, que aquilo estava bem claro para eles. Eles ouviram do Senhor isso. Por isso que eles estão repassando. E veja que não foi só um que falou sobre isso. Vários deles, tem muitos outros textos, mas se a gente fosse falar aqui, ia prolongar demais. Mas é importante que você veja pelo menos esse. Espero que você esteja anotando. Você que não tem o nosso material, anote, para que você possa lembrar depois, que você possa, né, olhar lá, ler lá na Bíblia, se você não estiver acompanhando agora, né, que você acompanhe, anote para acompanhar, para que você verdadeiramente, com o seu próprio olho, seu coração, você veja isso na palavra de Deus. Que a nossa intenção aqui não é simplesmente trazer mais uma informação, mas trazer o efeito da palavra na sua vida. E ela vai fazer efeito a partir do momento em que você mergulha nela, que você entra nela e traz isso para a sua vida e vive isso. Entende? Eu estou aqui para falar do amor de Jesus para você, porque verdadeiramente eu me preocupo com a sua vida. E isso foi o que o Senhor me ordenou a fazer. Eu não estou fazendo simplesmente porque Ele me forçou, mas porque eu amo fazer isso. Assim como eu fui alcançado, o meu desejo é que as pessoas elas sejam alcançadas. Assim como eu compreendi muita coisa, e isso me ajudou a ser uma pessoa melhor. Não melhor do que os outros, não melhor do que você, mas eu ser melhor do que tudo que eu já fui. Eu hoje ser melhor do que o que eu fui ontem. No dia de amanhã, se o Senhor permitir, eu ser alguém melhor do que o que eu estou sendo hoje. Essa é a nossa caminhada, é a nossa trajetória. É a gente ir melhorando o nosso ser a cada dia. Mas a gente só consegue isso através da palavra, da obediência ao que Cristo falou. Porque fazendo dessa forma, a gente tem a ajuda do Espírito Santo, a ajuda do Senhor.
para fazer as coisas que a gente não consegue fazer sozinho, para se desprender das coisas ruins que nós não conseguimos desprender sozinho. E aqui, né, a gente está nesse tópico mostrando em que o pecado, ele tem essa relação de ser contrário ao que Deus estabeleceu. Nesse tópico aqui, a gente viu que em Tiago, eles estavam fazendo acepção de pessoas. Em Romanos, eles estavam mudando a verdade de Deus e o uso natural da sua própria vida, homem com homem, mulher com mulher. E aqui nesse tópico de 1 João, ele já mostra bem claramente isso aí é transgressão da lei. Está passando por cima da palavra que o próprio Senhor Jesus instituiu, né? Essa é uma característica disso. Sempre vai ser uma transgressão. Passar o sinal vermelho e achar que vai ficar por isso, não vai. Porque as leis espirituais, elas têm consequências automáticas. É algo que já foi automatizado pelo Senhor. Jesus não está com a varinha na mão, esperando para dar na cabeça de ninguém, não. Jesus está lá, sentado à direita do Pai, intercedendo por mim, por você. Que às vezes, involuntariamente, ainda peca. Você lembra que eu perguntei no início se crente ainda peca? Se crente peca? O que é que você acha nesse momento? Peca ou não peca? Você vai entender mais ainda mais adiante. Mas vamos continuar aqui nesse ponto que nós estamos. Jesus está lá como advogado do lado de Deus, sentado à direita de Deus. E não como um juiz que vai aplicar sentença. Mas, em breve, ele vai se levantar dali, porque esse tempo de defesa vai acabar. O tempo da graça vai acabar. As portas vão se fechar. Da mesma maneira como nos dias de Noé. Porque o Senhor já tem dado tempo, tem dado a palavra, dado oportunidades a mim e a você de se converter dos maus caminhos. E muitas vezes a gente endurece o nosso coração e não faz a vontade de Deus. E quando a gente não faz, a gente está fazendo contrário. E é nisso que eu quero que não só você, mas eu, a gente se convença a cada dia dos nossos erros e vá se convertendo, eliminando, tirando a bagagem velha, o antigo eu, para que de glória em glória, de vitória em vitória, a gente seja aperfeiçoado pelo Senhor. Portanto, você viu que é uma característica também do pecado. A gente está no primeiro tópico ainda, né? A ideia bíblica, né? Do que é o pecado em si. Quem é o pecado? Quem ele é, né? Ele tem essas características. Ele é sempre contra Deus, ele é sempre contra as leis de Deus, ele produz o mal, né? Depois que você comete, você recebe consequências e você sente isso, né? E sempre vai ter isso, contrário a Deus. Além disso, ele inclui culpa e corrupção. Eu vou separar em dois tópicos aqui essa questão da culpa como culpa original. Você pega a sua Bíblia em Romanos 6 e 23, a culpa original primeiro, né? Pecado sempre é acompanhado de culpa. Romanos 6 e 23, que nos diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. O que é que tem a ver esse salário com culpa? Salário é um pagamento. Quando você ultrapassa o sinal vermelho, você não recebe uma multa. Você não tem que pagar essa multa de trânsito. Você consegue compreender? O salário do pecado é a morte. Aqui nós estamos falando da culpa original. Aqui nós herdamos de Adão, aquela que foi a primeira culpa. Quando você nasceu do ventre da sua mãe, você já veio com ela dentro do seu DNA. Você já saiu de dentro da sua mãe com essa culpa original. Essa culpa não provém de boas ações. Essa culpa, ela sucedeu a todos os homens. Vamos ver? Romanos ainda, capítulo 5, versículo 12. A gente já falou em outras aulas, mas é sempre reforçando. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Perceba, quando Adão e Eva pecaram ali, o mal, a morte, aquele pacote fechado entrou. E para ele sair, esse pacote fechado acabar, alguém tem que pagar. Tem um preço. O salário do pecado, que a gente acabou de ler anteriormente, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus deu Jesus, ou seja, a morte, o salário que a morte pedia, era a morte de um justo, de um inocente. E Jesus morreu justo e inocente. Ele não cometeu pecado. Jesus não cometeu pecado original, porque Jesus não foi filho de José ou Maria.
Jesus foi filho do Espírito Santo com Maria. Jesus tinha as duas naturezas. Aquela que veio do Espírito Santo, diretamente de Deus, ele esvaziou-se da sua glória e, introduzido em Maria, concedeu essa vida e essa vitória para nós, porque ele foi inocente para a cruz do Calvário. E ali ele pagou esse salário que a morte estava pedindo, esse reinado que a morte tinha reinado, que o pecado tinha reinado. Ele pagou agora, eles perderam o direito. Por isso que Jesus agora, ele é o dono da vida. Tem um versículo que fala que Jesus, ele desceu às profundezas, tomou a chave da morte e do inferno. E o próprio Jesus, ele, antes mesmo de sua morte, ele falou para os discípulos, olha, vocês cuidem em fazer o que eu digo para vocês e não tenha medo disso. Não tenha medo de fazer o que eu estou mandando vocês fazerem. E Jesus diz o seguinte, é melhor você temer. Temer é ter medo, ter respeito, né? Tem vários sentidos. Mas nesse ponto aqui, Jesus estava falando de verdadeiramente um certo tipo de medo. É melhor você temer aquele que, além de matar, tem poder para lançar no inferno. Ele estava falando dele, que ele recebeu o poder e a autoridade no céu, na terra, embaixo da terra. O poder de dar vida e tirar a vida. Está nas mãos de Jesus. Jesus disse, é mais fácil você temer a mim. Tema a mim, que além de seu corpo morrer, você pode ser lançado no inferno. Jesus que falou isso, eu levo a sério. Ele estava comparando isso com o fato de quando os fariseus e saduceus fossem botar pressão nos discípulos, botar pressão para eles negar o nome de Jesus, para eles parar de pregar, que foi o que eles fizeram, por exemplo, com Pedro. Pedro, você tem que parar de pregar, porque Pedro e João, quando eles, depois que Jesus ressuscitou, foram batizados no Espírito Santo, estavam cheios da glória de Deus, o poder de Deus estava se manifestando neles ali, eles estavam indo para o templo para orar e tinha um aleijado na porta do templo. E ele pediu esmola para Pedro e João. Está em Atos lá, logo no início ali. E eles olharam para o outro e disseram, olha, eu não tenho dinheiro, não tenho ouro nem prata, mas o que temos nós te damos. O que eu tenho lhe dou, se levante e ande. Aquele homem foi curado. E ele entrou dentro do templo salteando, pulando de alegria, porque ele foi curado pelo poder do nome de Jesus naquele momento. Por esse motivo, os fariseus perseguiram Pedro. Perseguiram João, prenderam Pedro. E aí, vão para o julgamento. O que foi que esses caras fizeram? Curaram alguém aleijado. Veja, fizeram o bem. O que foi que receberam? Injustiça ou mal. Às vezes a gente que faz parte do Evangelho de Cristo, a gente quer receber boas coisas depois que a gente pratica boas coisas. Só que no reino de Deus muitas vezes vai ser injustiça. Você vai fazer o bem, vai ser caluniado. Você vai fazer o bem, você vai ser rejeitado. Você vai fazer o bem, você vai ser, né, tirado de canto. E muitas vezes vai acontecer isso com você. Mas se alegre com isso. Porque quando alguém faz injustiça contra você, é sinal de que você está no caminho certo. Você está sofrendo, mas está sofrendo consciente de que não fez mal. E perceba, aqui a gente está falando, né, para a gente colocar os pingos nos i sobre que isso inclui a culpa. O salário do pecado é a morte, né? O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aqui, 5:12, né? Pecado entrou no homem, passou para todo mundo. A gente está comentando que a culpa ela é geral, todos nós somos culpados. E esse ponto que eu estou falando agora, né, de Pedro e João ali, é porque aqueles homens, né, a gente vai falar deles daqui a pouquinho. Esses homens que acusavam Pedro, que acusavam João, que acusaram Jesus e crucificaram Jesus, eles cometeram um certo tipo de pecado que é o pecado imperdoável. A gente já vai falar dele daqui a pouco. Aguenta aí que a gente vai chegar lá. Eles cometeram esse erro lá. Mas essa culpa inicial que eu estou falando aqui é uma culpa geral. Todo ser humano, todos. Leia, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, é o que Jesus falou. Romanos 5:12, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ainda em Romanos, você pega aí 3:9, só para fortalecer isso, rapidamente. Romanos 3:9.
Pois que somos mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus quanto gregos, todos estão debaixo do pecado. Ou seja, para fortalecer, a gente falou em outra aula anterior sobre a universalidade do pecado, que quando Adão e Eva pecaram ali, o pecado entrou em Adão e dele passou para toda a humanidade. É disso que a gente está falando. Não tem um inocente. A gente falou também na aula anterior, né? Todos os pontos que mostram que todos nós somos culpados. Essa culpa aqui é a original, que nasce no DNA, não tem como mudar de ninguém, nem dos que já se foram e nem dos que ainda vão nascer, porque é um mal que passou-se de Adão para a humanidade. Essa culpa é a original. Aí agora a gente vai para a culpa atual. Culpa de quê, né? Pecados atuais. A gente está falando as características do pecado, né? Aquela característica ali é uma das características presentes que existe, que todos nós estamos debaixo ali. Por isso que a gente precisa de um Salvador, alguém que pague essa culpa original. E quem é que paga essa culpa original? Jesus. O sangue de Jesus, que nós aceitamos como nosso pagamento através da fé. Ah, você quer aceitar a Jesus? Né? Vamos ver aqui rapidamente, né, como é que se dá essa questão. Romanos, capítulo 10, para que você entenda como é que paga essa culpa. Como é que cancela esse pecado original de Adão? É dessa maneira que você cancela esse pecado original, né? A gente vai falar dele daqui a pouquinho mais. Mas vamos botar isso aqui para você entender. Essa culpa original, ela só é cancelada quando você faz isso. Veja, Romanos capítulo 10, versículo 9 a seguir, que diz o seguinte, versículo 8 a seguir. Romanos 10, versículo 8 a seguir. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Agora veja que palavra é. Versículo 9. A saber, ou seja, saibam, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em seu coração crer realmente que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, você será salvo. Visto que com o coração você crê para a justiça e com a boca você faz confissão para a salvação. Quando você crê no seu coração, você está dizendo: eu aceito o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Está dizendo: Jesus, eu não tenho dinheiro para pagar a minha salvação. Tem como, Jesus? Tem. O Senhor, com o seu sangue, que é o único sangue capaz de pagar pelos pecados de qualquer pessoa. Eu aceito isso. O Senhor morreu por mim também, então eu aceito o seu sangue. E eu creio que o Senhor está vivo, porque Deus ressuscitou você dos mortos. O Senhor está vivo, está sentado à direita de Deus. O Senhor ressuscitou. Eu creio que o Senhor tem poder para me ressuscitar também naquele grande dia, se o Senhor não voltar antes de eu chegar aí para a sepultura. Quando você crê nisso, você está pagando. Você lembra que eu falei agora há pouco? O salário do pecado é a morte. Nesse momento você está pagando o cheque que você não dava conta de pagar. Quando você crê no seu coração. E quando você fala isso, você não fica só no seu pensamento e dentro do seu coração. Você fala publicamente, externo, no meio das pessoas, com testemunhas oculares vendo que você está assumindo que você crê que Jesus está vivo, que você crê que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador, que foi Ele que veio remir a humanidade, que foi Ele que Deus enviou para pagar os nossos pecados. Quando você confessa isso, você está confessando para a sua salvação. É nesse momento, né? Versículo 11 que diz: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Ou seja, você adquire certeza da sua salvação quando você faz isso aqui. Você acaba de adquirir certeza. É o que Paulo fala também lá em Efésios, o capacete da salvação, que é certeza da salvação. Quando você faz isso aqui, o Senhor registra o seu nome no livro da vida. Em Lucas, agora veja o que é o livro da vida. É a inscrição do seu nome nos céus. Lucas 10, versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos, alegrem-se antes,
por estar o vosso nome escrito nos céus. Jesus aqui tinha mandado 70 discípulos para operar uma missão ali, né, de cura, de libertação, né, de pregar o reino de Deus. E eles voltaram dessa missão, esses 70 que Jesus comissionou e mandou. Eles voltaram maravilhados, né, alegre, feliz. E ali naquele momento eles estavam maravilhados pelo poder que Jesus deu para eles. Eles estavam com os olhos cheios por causa do poder que eles tinham nas mãos ali, que através do nome de Jesus o diabo se sujeitava. Aí Jesus chamou eles para o canto e disse: olha, calma aí, baixa a bola, porque anteriormente, no versículo 18 aqui, Lucas 10 e 18, Jesus vai dizer: olha, eu vi Satanás como um raio cair do céu. Vocês tomem cuidado com isso aí que vocês estão sentindo, né? Porque foi quando Satanás teve aquela soberba dele. A gente falou disso na aula anterior, né? A origem do pecado, né? Aonde o pecado surgiu, e foi no mundo dos anjos, que foi exatamente, né, quando Satanás caiu do céu, Deus lançou ele por terra por causa do pecado que ele se elevou na sua soberba, na sua autossuficiência. Eu posso fazer o que eu quiser agora, eu vou passar por cima de Deus. Eu vou ser melhor que Deus agora. Vou botar meu trono acima do de Deus. E caiu do cavalinho. A gente viu, e se você não viu essa aula, veja na aula anterior, né, onde surgiu o pecado, onde ele nasceu. Ele não nasceu em Adão, a gente falou sobre isso. Ele nasceu, né, com Satanás, naquele momento lá em que nele se achou iniquidade. A gente viu isso, né, em Ezequiel 28 e em Isaías 14, né, que lá está escrito, Deus revelando para Ezequiel e revelando para Isaías o porquê que ele caiu, né, quando foi achado iniquidade. E o que é iniquidade? Eu falei agora há pouco, transgredir a lei de Deus, as leis que Deus estabelece. Entendeu? Transgredir o que Deus disse que não é para fazer, isso é pecado e é iniquidade. E ali, né, ele acabou, né, infelizmente, adquirindo uma culpa eterna. Essa culpa eterna que não tem volta. Mas a gente está falando da culpa original. Culpa original, todo mundo nasceu com ela. Todo mundo, todo bichinho nasceu com essa culpa original. Como é que faz para cancelar? Romanos 10. Crendo com o coração e confessando a Jesus publicamente. Confessando com aquilo que Paulo fala aqui. Se com a boca confessarem ao Senhor Jesus e em seu coração crê que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração você crê para a justiça e com a boca você faz confissão para a salvação. Eu vou dar um exemplo. Se você nunca fez esse tipo de confissão, você pode fazer agora. Você pode dizer a Jesus. A palavra vem dizendo que você tem que confessar, né, com a tua boca ao Senhor Jesus. E em teu coração crê de verdade que Deus ressuscitou ele. Você olha assim, eu nunca realizei esse ato, mas eu vou fazer agora. Em nome de Jesus, declare isso. Fale agora. Senhor, eu creio que o Senhor é o Messias. É aquele que Deus enviou para me resgatar. Eu aceito o testemunho do Senhor. Aceito a tua palavra, o teu sangue que foi derramado por mim. E eu creio que através dele eu serei salvo. Porque o Senhor vive, ressuscitou e é o primeiro dentre muitos. Eu confesso ao Senhor como meu único Senhor, como único Salvador, porque somente o Senhor é quem salva. Em nome de Jesus, Deus, me aceita, escreve meu nome no livro da vida, que eu possa ter direito a essa vida eterna em Cristo Jesus. Que Deus, ele cele e escreva o seu nome no livro da vida agora. Que Deus, ele, a partir de hoje, ele consiga, ele venha, não, consiga não, que ele consegue qualquer coisa, que não tem nada impossível para Deus. Que você consiga entender melhor as palavras do Senhor a partir desse momento, porque eu sei que tem pessoas aqui que ainda não fizeram isso, mas esse é o momento. E como sinal disso, né, Deus, ele tem tocado no seu coração. Você está sentindo seu coração pulsar nesse momento. E você que está sentindo o coração pulsar, é com você mesmo que Deus está falando. Eu estou aqui, mas o Espírito Santo está aí, pertinho de você. E é Ele que está falando para você. Você consegue sentir isso, que é com você. Então confesse agora ao Senhor. E que o Senhor lhe receba no céu. Que o Senhor perdoe os seus pecados em nome de Jesus. Está ligado no céu a sua vida. A culpa atual, a gente falou da original. Cancela dessa maneira. Romanos 10 aqui. E você pode se alegrar pelo seu nome estar escrito no céu. A sua alegria, ela deve estar nisso. Agora vamos para a culpa atual. Culpa atual é, exemplo, você que aceitou Jesus agora. Só que aí tem alguma coisa que
alguém fez contra você e que você não conseguiu perdoar ainda, né? A partir de agora, você vai conseguir perdoar essa pessoa. Porque você não perdoou ela até aqui, porque você não tinha força para isso. Você até que gostaria, mas você não tinha força. E é essa força que o Espírito Santo, a partir de agora, vai lhe dar. Em nome de Jesus, você vai conseguir perdoar todas as pessoas e pedir perdão para todas elas. Todo mundo que você sente que está em dívida, o Espírito Santo de Deus vai começar a lembrar você agora. E, por amor do nome de Jesus e pela sua própria vida, pela sua própria alma, aniquile essas culpas atuais. Veja, uma culpa atual, Mateus 6, versículo 12. Vamos lá, é um tipo de culpa atual. Ela pode ser paga por você. Você consegue fazer isso ali. A original é só Jesus que paga. Mas as culpas atuais você consegue pagar. Algumas delas você consegue pagar. Aqui vem falando qual a maneira que você deve fazer para pagar. Não é muito caro, não. Capítulo 6, versículo 12. Onde Jesus está falando do Pai Nosso ali. É a maneira de orar. Mas não é só um ditado popular, algo para ficar repetitivo. É para você fazer. Além de falar, você tem que fazer. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 14. Veja, aqui diz, você tem que suplicar ao Senhor para perdoar suas dívidas do mesmo modo que você perdoa os seus devedores. Versículo 14. Porque se perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai, né, celestial vos perdoará a vós. Ou seja, se você perdoar essa pessoa que fez algo ruim contra você, Deus ele vai lhe perdoar dessa culpa que você tem aí, essa culpa atual. Foi um desentendimento entre pessoas. Entende? Essa culpa atual. Versículo 15. Se, porém, não perdoar aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Essa sua culpa vai ficar no negativo. E no tribunal de Cristo, perceba, não estou falando do julgamento final, do juízo final. Nós vamos estudar isso em escatologia, nesse curso também. Vai ser ali a quinta matéria. Isso, quinta matéria. Estamos acabando nessa aula a segunda matéria. Na quinta matéria a gente vai estudar isso ali, mais para frente. Quando você perdoa as pessoas que lhe ofenderam, Deus ele perdoa as suas ofensas também, os seus erros, os pecados que você comete. Você lembra que eu perguntei no início mais uma vez? Crente peca? Não, eu já aceitei Jesus, batizado com o Espírito Santo, frequenta a igreja, tem muito tempo, mas você peca. Você vai compreender que existem esses pecados nossos. É diferente do original. Você vai entender melhor, né? Vamos continuando. Esse pecado atual tem esse segmento, né? Tiago 4,17. Você perdoa alguém que lhe ofendeu. Você está pagando automaticamente a sua dívida também. Agora vamos para Tiago, capítulo 4, versículo 17. É outra culpa atual, né? Pecado e culpa atual que você consegue pagar. Você vai compreender melhor agora. Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Vou lhe dar um exemplo agora. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Perceba. Vamos supor que você está passando na rua e tem uma pessoa que está passando fome declaradamente ali, está pedindo comida. Por favor, me ajuda. Se você não tem dinheiro, se você não tem condições ali, se realmente não tem nenhum bem que você possa vender para dar uma comida para aquela pessoa, é que Jesus falou: quem tiver bens do mundo e vê o seu irmão, agora está falando de crente com crente, né? Vê seu irmão passando necessidade e cerrar sua mão, peca. Jesus falou. Veja, se você não tem condições, você não é culpado. Mas se você tem condições, se você consegue ajudar essa pessoa ali, nem que seja com um ovo cozido que você tem em casa, ovo não, vou voltar em casa e vou cozer um ovo. E vou dar para essa pessoa. Pelo menos um pedaço da fome dela vai matar. E ali, você sabe fazer o bem, mas você não faz. E às vezes até você tem até dinheiro no bolso ali, mas você fica com vergonha de ir lá e dar o dinheiro à pessoa. Não faça isso, irmão, não acumule esses tipos de culpa, esses tipos de pecado. Porque no tribunal de Cristo, as obras do bem que você faz, elas vão contar para o seu galardão. Você tem que ter coisas para apresentar ao Senhor, porque quando você foi salvo para as boas obras, para fazer coisas boas, para fazer o bem. Você sabe fazer o bem, você vai lá e faz. Quando você não pode, você não é culpado, mas quando você pode, você tem que fazer.
É só um exemplo, tem várias outras coisas, né? Você entendeu já. Vamos lá, 1 Coríntios 8, versículo 10 a 13. Você vai entender mais ainda um pouquinho, além disso que eu já acabei de falar. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 10 ao 13. Porque se alguém te vê a ti, que tens consciência, né? Sentado à mesa no templo dos ídolos, não será consciência do que é fraco, induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência, morrer o irmão fraco, perecer o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu? Versículo 12. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que se o manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. O que é que Paulo está falando para esse povo de Coríntios? Tinha uma situação ali entre judeus e gentios, ali na igreja de Coríntios. E os judeus eles sabiam que não se podia comer comida sacrificada aos ídolos. Nos mercados naquela época, os vendedores de carne dos açougues, exemplo, né? Os vendedores faziam isso mesmo naquela época. Eles consagravam o gado à deusa da fertilidade, fulana de tal, era o nome da deusa lá, tal. Eles consagravam aquele animal para poder ter lucro, dizendo que a deusa ia abençoar, eles iam ganhar dinheiro com aquilo. E ali eles faziam isso, né? Era sacrificado para o ídolo e eles botavam no mercado para vender. Às vezes eles faziam banquetes assim, sacrificavam os ídolos, né? A gente sabe que naquele tempo de Israel tinha muitos ídolos ali. O Deus não sei quem, Deus não sei quem, tal Deus, tal Deus. Eles faziam banquetes. E ali está falando disso, né? Um irmão da igreja foi convidado para um banquete desse aí. Ele já tem uma consciência, né? Depois que Cristo cancelou na cruz as comidas, né? Esse tipo de coisa ali, Deus ele purificou. Por exemplo, carne de porco não podia comer, agora pode, nesse momento aqui. E os judeus que não compreendiam a Jesus ainda perfeitamente, eles ficaram com essas implicâncias, né? Tinha judeu ali que era fraquinho na fé, porque ele era muito da carne, das coisas que ele tem que tocar, da lei que ele via. Mas ali, ele via um irmão comendo uma carne de porco, ele se escandalizava. E aí agora virava no bicho, que estava errado aquilo, que queria ir sair da igreja porque aquilo estava errado. Entendeu? Era mais ou menos isso que estava acontecendo. E Paulo está dizendo, meu irmão, se você que já tem a consciência melhor, você sabe que isso aí não faz mal, né? Porque você ora pela comida e Deus purifica, ela não vai fazer mal, mas por causa da consciência, quando você for chamado, você não pergunte nada, para que você não saiba se foi sacrificado ou não para ídolo. Porque se você souber que foi sacrificada por ídolo e mesmo assim você comer, você se torna participante. E isso é pecado contra Deus. Não faça isso. Não coma comida sacrificada. Mas se você for convidado, né? Por exemplo, aconteceu um casamento, foi convidado ali e ali ele está lá comendo. Aí o irmão está passando ali na rua, o fraco na fé, e vê a pessoa sentada na mesa lá comendo. Gente, né, irmão fulano de tal ali, tanto que é crente, né, o crentão agora, está comendo comida sacrificada. Era isso que estava acontecendo ali. Mas é o que é que Jesus ele vem falar para os seus discípulos, instruir. Ele diz, olha, depois que ele ressuscitou, as coisas já foram purificadas. Exemplo disso, em Atos dos Apóstolos, quando Pedro recebe uma visão de um lençol com os animais. E ali Deus estava revelando para Pedro, Pedro, eu purifiquei os alimentos, purifiquei. Pelo sangue de Jesus eu purifiquei todas as coisas. Eu aperfeiçoei todas as coisas. E está tudo certo. Tanto com judeus quanto com gentios. Comida está tranquilo. E eu aceitei os gentios também. Deus estava falando disso aí. E aí, nesse contexto de Romanos capítulo 8, o que é que traz aqui? Vamos resumir para a gente não perder tanto tempo nesse ponto. Se algo que você faz escandalizar alguém, você sabe que não é pecado, que você sabe que você pode fazer aquilo, mas se pelo fato de alguém que é mais fraco na fé estar vendo você fazendo aquilo, essa pessoa vai enfraquecer mais e ela vai acabar morrendo na fé. Ela vai acabar pecando contra Jesus, porque ela viu você fazendo. Você é culpado. E como é que você paga essa culpa? Como é que você paga essa culpa atual? Esse pecado atual? Como é que você paga isso? É deixando de fazer. Vou dar um exemplo claro aqui agora. Você bebia, né? Que, por exemplo, no meu caso, lá atrás, no passado, eu bebia.
Eu passei um tempo, né, que me dizia da igreja e tal, e quando eu voltei, eu estava bebendo ali novamente, e eu ainda não tinha saído desse negócio de beber. Era vez ou outra, mas continuava. Agora você me diga, se um irmão me vê ali bebendo, eu não me escondia, não me escondia. Sempre fui claro, sempre fui quem eu sou. Mas se passa algum irmão por ali, um exemplo, minha esposa mesmo, ela se encolerizava comigo, porque eu bebia ali ainda. Daí, muitos problemas a gente tinha, né, no nosso casamento. Não era de arrumar confusão, mas ela ficava mal, a fé dela ficava abalada. Era um exemplo prático disso. Eu que tinha consciência de que beber não era pecado. Beber não é pecado. Mas o fato de eu beber e ela ficar mal, isso se torna pecado. Porque ela era mais fraca na fé, no entendimento da palavra de Deus. E ela não aceitava porque ela não entendia. E cada vez que eu bebia, eu pecava mais e mais contra ela. E como Paulo está falando aqui, pelo que se o manjar escandalizar meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Versículo 12. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Eu estava acumulando pecado por cima de pecado. E veja, fazendo isso em casa, contra a minha esposa, com meus irmãos, as pessoas na rua, contra a igreja, pessoas que viam. Porque quando eu feria a consciência da pessoa, a pessoa estava ali lutando. Exemplo, se tivesse algum irmão ali, por exemplo, naquele momento que era fraco, né, ele já foi um alcoólatra, algo desse tipo, e Jesus resgatou ele, e ele estava naquele processo de libertação. E aí ele confiava muito em mim. É um exemplo que eu estou dando. E aí esse irmão de repente me vê bebendo. Ele disse, poxa, aquele irmão, tanto que eu confiava, tanto que eu gostava dele assim, sabe? Ele pregava uma palavra consciente e forte. Eu sentia a presença de Deus e tal. E o irmão tá bebendo ali. Como é que pode esse negócio? Porque, como eu disse, beber não é pecado. Mas se isso causa problema para qualquer um dos irmãos, se isso é contrário ao estatuto da igreja, que você é participante, porque a igreja tem um estatuto. Quando você aceita Jesus e você decide congregar numa congregação, numa igreja, essa igreja, ela tem estatutos. E se nele diz, olha, que nós não concordamos com a bebida alcoólica, não concordamos. Se você bebe lá, você está transgredindo, né? Tudo aquilo que a gente está falando, você está pecando contra a igreja e automaticamente contra Cristo. Por isso que as coisas não fluem na vida. Por isso que as coisas não vão para frente. Muitas das vezes você fica acumulando essas pequenas culpas, esses pequenos pecados que passam despercebidos aos seus olhos por causa das meias verdades. Realmente, beber não é pecado. Mas se você é membro do corpo de Cristo, foi batizado na igreja, aceitou Jesus na igreja, frequenta a igreja tal, é membro da igreja, toma a ceia e você bebe contra o estatuto da igreja, você está debaixo de pecado, precisa se arrepender desse pecado e se converter desse mau caminho. Assim como eu obtive consciência no Senhor e o Senhor me libertou disso. Graças a Deus, o Senhor me libertou. Eu não sinto vontade de beber. O Senhor me libertou de pornografia, me libertou de adultério que eu tive, né, porque eu me separei da minha esposa e me ajuntei com outra, sem divorciar. Várias coisas o Senhor me resgatou, me restaurou, porque eu comecei a olhar para a palavra, eu parei de olhar para os defeitos dos homens, porque eu não entendia antes, eu entendi a universalidade do pecado, que todo mundo estava debaixo desse jugo e é um mal que está entranhado em nossas veias físicas. E a inclinação da nossa carne é para errar, e todos estamos sujeitos a errar. E assim, tendo um entendimento sobre isso, você consegue ser mais tolerante. Não é concordante, não é concordar com o pecado. Ouça bem, não é concordar com o pecado, mas é ser tolerante, respeitar o tempo do outro, que o outro está passando por um processo e que eu não posso atrapalhar o processo dele porque eu acho que deve ser feito da minha maneira. Eu tenho um tempo, ele tem outro tempo, eu tenho um tempo, você tem outro tempo. Mas não use desse tempo para relaxar e mergulhar no pecado. Não faça isso contra você mesmo. Não faça isso contra a igreja de Cristo, contra o corpo de Cristo. Porque se você é um membro do corpo de Cristo, se você adoece, o corpo adoece. Em nome de Jesus, seja livre. Se saia dessas culpas. Se você bebia, agora você para de beber a partir de hoje, em nome de Jesus, para que o seu irmão não se escandalize, para que o seu pastor, os seus líderes não se escandalizem, para que a igreja local não se escandalize, para que a sua esposa, que a sua família, seus pais não se escandalizem, principalmente os pais.
Se o fato de você beber entristece seus pais, isso é desonra. E Jesus falou: aquele que desonra pai e mãe tem os dias de vida encurtado. Deus falou isso desde o princípio. Honre seu pai e mãe para que você tenha longos dias de vida na terra. Se você não honrar seu pai e sua mãe, sua vida é encurtada. Portanto, quebra esse ciclo. Seu pai e sua mãe já mandou você parar de beber, pare. Honre a eles. Peça força ao Senhor Jesus. Da mesma maneira, todo outro tipo de vício, jogos, cigarro, droga, seja lá o que for, se liberta disso. Mas para isso você precisa decidir. E hoje os seus olhos têm sido abertos na palavra do Senhor. Se faz o seu irmão enfraquecer mais, contaminar a consciência do seu irmão mais fraco, faz com que ele se sinta mal e ele peque contra o Senhor, que atrapalhe e prejudique o processo dele. Você está pecando contra Cristo. Se converta desse mau caminho. A palavra de Deus vai nos dizer no livro de Provérbios que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. A misericórdia de Deus se renova todos os dias. Está em Lamentação de Jeremias. Ela se renova a cada manhã, a misericórdia do Senhor. E ela vai se renovar na sua vida. Em nome de Jesus, seja liberto de todo tipo de mal, de tudo aquilo de ruim que atrapalha a sua vida, que você sente que aquilo está lhe fazendo mal. Seja liberto agora, em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a sua vida. Seja liberto e ajude a libertar outras pessoas, deixando de fazer essas coisas, deixando de adquirir esse tipo de culpa, essas culpas atuais, esses pecados atuais. Nós ainda estamos no tópico 1, a ideia do que é pecado. E daqui a pouco a gente vai dar uma acelerada, porque os próximos tópicos são mais curtos. Esse é mais longo porque ele fala esses detalhes que é importante para que você entenda. Ainda dentro disso, a ideia bíblica de que é pecado, ele contém dentro dele a culpa original, a culpa atual, que são esses aqui que eu acabei de falar, e também a corrupção. A corrupção, ela é a contaminação geral. Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 32. Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 32. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. Olha o que Paulo vai estar falando aqui aos Efésios. Efésios 4, 17 a seguir. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andem mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Exemplo, os gentios que não aceitaram Jesus lá, recusaram Jesus, eles continuam de festa em festa, de baile em baile, de boate em boate, de bebida em bebida, de cigarro em cigarro. Eles continuam desse jeito lá. E Paulo está dizendo, eu digo isso e testifico no Senhor Jesus, para que não andem mais como andavam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido. Entenebrecidos no entendimento, ou seja, o seu entendimento escurecido. Mas agora vocês estão sendo esclarecidos, o entendimento de vocês tem sido aberto agora, em nome de Jesus. Paulo estava falando a eles e eu estou falando para você que está me vendo aqui nesse vídeo. Separados da vida de Deus, eles, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, ou seja, eles continuam fazendo aquelas coisas naquela vida lá, porque o seu coração está duro, eles não aceitaram a Jesus, não aceitaram o testemunho do Senhor, por isso eles não conseguem ver, enxergar nem largar esse tipo de coisa. Porque eles estão presos, servos do pecado original. Eles estão trancados nele. Eles estão aprisionados. Porque não creram no Senhor Jesus, na sua palavra ainda. Ainda, mas vão crer em nome de Jesus. Muitos familiares vocês vão ser salvos. Pessoas que você ama vão aceitar Jesus pela pregação da palavra, que vai sair da sua boca, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vocês não aprenderam assim a Cristo. Se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinado, como está a verdade em Jesus, que, quanto ao trato passado, se despojem do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, pelos desejos do engano. Aquela vontade que bateu de beber, de fumar, de voltar para as festas, de voltar para o mundo, de estar para cima e para baixo, falar mal dos outros, de fazer feitiçaria. Veio isso na minha mente. Eu não sei se você tem algum envolvimento ainda, alguém que está ouvindo e vendo essa live, se você está ouvindo essa aula, você tem algum envolvimento com alguém nesse sentido, de bruxaria, de feitiçaria, de macumbaria,
dessas coisas aí. Não faça mais. Seja liberto em nome de Jesus. Aceite o testemunho de Jesus Cristo, ele vai lhe dar força para vencer esses espíritos. Eu sei que eles oprimem a sua vida. Eu sei que eles dizem que vão lhe matar se você fizer isso. Mas eles não vão lhe matar, porque o sangue de Jesus tem poder. E como sinal de que é Deus que está falando com você, você está começando a se arrepiar. O seu coração está pulsando mais forte. E Deus, ele está falando diretamente com você agora. Eu não sei quem é, mas Deus sabe. E em nome de Jesus, faça aquilo que Deus está falando para você fazer. Deus se responsabiliza pela sua vida. Tudo que o diabo quer que você não receba essa vida completa. Mas você vai receber agora, em nome de Jesus, essa vida. A vida em Cristo Jesus. E a força necessária para vencer esses inimigos espirituais. É em nome de Jesus. Você vai vencer. Largue disso. Se afaste. E se aproxime do Senhor. Mergulhe na palavra. Porque só com um mergulho profundo nas Escrituras, na palavra de Deus, você vai adquirir a força que você necessita. É o Senhor que vai lhe fortalecer diretamente. Diretamente do trono você vai receber a graça de Deus. E todo mal vai cessar. Continuando, se despojem do velho nome e se renovem no espírito do vosso sentido. E se revistam do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixem a mentira e fale a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irem-se, você tem todo o direito de se irar, versículo 26. Mas não peque. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se você se desentendeu com sua esposa, com seu filho, com alguém na sua casa, com algum amigo, algum irmão, antes de o dia virar, antes de chegar o outro dia, se conserte com ele. Vai lá, pede perdão, libera perdão, conserte isso aí. Não acumule essa culpa. E veja que você sabe que você tem que fazer isso, sendo culpado ou não do que aconteceu. Vá lá e faça isso pelo bem da sua própria alma, em nome de Jesus. Não, versículo 27. Não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada do meio de vocês. Antes sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoem-se uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, Paulo está trazendo aqui uma grande sequência. Tire as coisas do velho homem, coloque as coisas do novo homem. Tira tudo aquilo que é ruim, todo mal. Coloca as coisas que é do bem, que vem de Deus. Aqui nós estamos vendo que a questão da corrupção são as inclinações da carne. Que a nossa carne, ela pende para isso. A gente vê em Romanos também ali, a gente já falou muito sobre isso. As inclinações da carne, Romanos capítulo 7 e 8, está falando muito disso, né? A batalha entre a carne e o Espírito. Quem é de Deus, quem é filho de Deus, é guiado pelo Espírito, faz o que o Espírito diz. E é isso que você deve fazer. É isso que você deve investir na sua própria vida, no seu próprio ser. Se fortalecer no Senhor, no Espírito, na palavra de Deus. Para que você tenha verdadeiramente vida. Você vai sentir diferença. Você vai sentir diferença na sua vida. Em nome de Jesus. Se você não percebeu isso, você vai começar a sentir a partir de hoje. Você vai sentir sim. Né? Portanto, tem a culpa original, a culpa atual, né? Que são o acúmulo desses pecadozinhos, e a corrupção, né? Que é aquele geral, que vem de Adão e passou para todos os homens. Mas que existe um combate contra isso, esses respingos que ficaram dessa corrupção, essa contaminação, essa natureza de Adão, ela vai acompanhar ainda esses respingos até o dia de você descer a sepultura, se Jesus não voltar antes. Se Jesus voltar antes, você vai subir para o céu, a gente vai subir junto, em nome de Jesus. Se a gente estiver vivo no dia do arrebatamento aqui, a gente vai subir junto, em nome de Jesus, a gente vai se encontrar lá. Eu creio nisso, porque eu creio no arrebatamento da igreja. A gente vai estudar isso. A gente vai estudar isso aqui. Portanto, vamos trazer uma reflexão para nós aqui. A ideia bíblica de pecado, né? Pecado, ele tem vários termos: fracasso, iniquidade, transgressão, né? Falta de lei, injustiça, né? Contravenção. Ele tem esses nomes, né? Ele tem um caráter que ele é contra. Não existe meio pecado, nem meia verdade. Existe pecado ou não. E está sempre relacionado
né, a transgredir a lei de Deus, a lei de Cristo, a palavra do Senhor, né, ele vem junto com ele culpa, a culpa original, que é cancelada quando você faz o que está em Romanos ali, quando você crê em Jesus e quando você confessa ele com a tua boca, você cancela a culpa original, mas tem as culpas atuais, que é quando um irmão peca contra você, né, você vai lá, você perdoa ele, né? Se você não perdoar, essa culpa está na sua mão, porque você não perdoou. E a palavra de Deus diz também que se você sabe fazer o bem, você não faz, você peca. Você se acumula dois pecados e você já vai acumulando. Essa conta vai ter que ser paga. Por isso que muitas das vezes você aceita Jesus e a sua vida não flui. Porque você não está dando espaço para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. O Espírito, deixa o Espírito fluir. A corrupção, né? A culpa atual é quando você deixa de fazer os males, você deixa de praticar as velhas coisas, você se despir do seu velho eu e passar a fazer as coisas que Deus disse que é para fazer. Tudo aquilo que for mal, que escandaliza seu irmão, faz com que ele peque, que ele enfraqueça, que a fé dele até possa até morrer na fé. Como, por exemplo, teve Mineu e Fileto. Eles diziam que não ia ter mais arrebatamento para a igreja. Eles aceitaram Jesus, passaram um bom tempo como crente, mas depois eles foram enganados pelo diabo, caíram nas conversas do diabo e dos saduceus e começaram a dizer isso no meio da igreja. Olha, arrebatamento já foi, não tem mais não, esquece disso, é bobeira. E automaticamente ali eles acabaram se opondo à obra de Cristo. Contrário, né? Ou seja, a inclinação do pecado original na carne deles fluiu mais do que a vida no Espírito. E eles se entregaram a esse mal aí, e Paulo entregou a Satanás. Paulo entregou a Satanás. Eles caíram na cama, para Deus salvar a alma deles ainda. Porque na cama, lá na cama do hospital, eles se arrependerem daquilo ali que eles estavam falando. Porque dizer que não tinha arrebatamento é um pecado contra Jesus. Agora, se eles tivessem pecado contra o Espírito Santo, aí não tinha volta não. Eles iam morrer e iam para o inferno. Porque a palavra de Deus diz isso. Quem não é perdoado, não é remido, quem é cancelado do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o selo. Se o Espírito Santo sair, tirar o selo, acabou. Esqueça a salvação. Você não foi riscado do livro da vida. Você precisa entender isso. Voltando aqui, essa culpa original, essa culpa atual e essa corrupção são parte disso. E a última coisa aqui, né, desse tópico é a ideia bíblica, né, do que é o pecado em si, né, aonde ele fica concentrado, aonde é a base desse pecado. O pecado ele tem lugar no coração. O pecado não reside em nenhuma faculdade da alma, mas sim no coração, âmago da alma, onde flui a vida. Ele é o centro das influências que põe em operação o intelecto, a vontade, os afetos. Em seu estado pecaminoso, o coração torna o homem objeto do desagrado de Deus. Sobre o coração como lucro do pecado, escreveu o profeta Jeremias: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Também tem Provérbios 4 e 23, Mateus 15, versículo 19 e 20, Lucas 6 e 45 e Hebreus 3 e 12. Se você quiser, você anota esses pontos aí, e a gente vai pegar aqui Provérbios 4 e 23, rapidamente, para a gente não demorar tanto aqui. Provérbios 4 e 23. Que fala o seguinte: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O lugar que o pecado se concentra é no coração. E aqui Salomão está instruindo a guardar o coração. Você vai compreender melhor isso, né, daqui a pouco. Mateus 15, 19 e 20. Ali era no Antigo Testamento, agora vamos para o Novo. Mateus 15, 19 e 20. Diz o seguinte: porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. A gente está falando nesse tópico que o pecado em si, ele fica concentrado no coração. Só que esse coração que a palavra está falando aqui, não é esse coração aqui que bombeia o sangue. É a mente. É onde flui as saídas para a vida. Deixa eu dar um exemplo para você. Uma pessoa que teve morte cerebral, a sua mente foi desligada. Aqui na Terra foi desligada. A pessoa, os órgãos dela todinho continuam funcionando. Coração, batendo, pulsando. Tá tudo normal ali. Mas ela teve uma morte cerebral. Ou seja, o coração que a Bíblia está falando aqui, que é da onde procede as saídas da vida. Os comandos para o corpo, né? Que é o cérebro, a mente da gente, que está dentro do cérebro, a mente da gente,
que é quem processa as informações e que faz. Ela que está fazendo mexer os braços, apontar para vocês. É a minha mente, a consciência. É esse coração que concentra isso. E a gente pode provar aqui que do coração procede os maus pensamentos. Ou seja, um cara vai adulterar sem antes pensar? Não, ele vai imaginar. Vai ver aquela mulher, aquela coisa lá, ele já pecou no seu coração, desejou ela, como Davi fez. Davi olhou, viu, né? E você perceba os 5 passos para a queda do homem: olhar, desejar, pegar, comer e morrer. Né? Você lembra na aula, uma das aulas passadas sobre isso que eu acabei, né? Os 5 passos da degradação do homem. E vejam que é desse coração que procede as saídas da vida, essa mente. Você já ouviu a frase que diz o seguinte: mente parada é a oficina do diabo? É isso, porque a sua mente vai começar a produzir coisa que não existe, vai começar a aparecer. Né? Portanto, faça como Salomão disse: de todas as coisas, guarde seu coração. De todas as coisas, ali em Provérbio 4. Provérbio capítulo 4, versículo 23. De todas as coisas, guarde seu coração. Né? Porque dele procede as saídas da vida. E aqui Jesus está falando que você come não contamina, não. Que se você fala, né, que sai de você, que você faz, é o que contamina. Portanto, guarde o coração. E aqui a gente encerrou o primeiro tópico, né? A ideia de pecado, mais ou menos isso aí. Pecado é isso. Agora, o pecado original, vamos entrar mais um pouquinho a fundo nele.